Eu imagino que amar talvez seja como dançar à beira de um abismo, uma dança entre vida e morte. A vida representada por quem se ama, e a morte a gente pode pensar naquela figura tão característica com a sua foice. E é como se você estivesse dançando entre vida e morte, mas a gente sabe que quem tem o controle da música é a morte, e ela está ali à espreita, observando, esperando o momento de fazer a música parar. E você segue rodopiando entre vida e morte, mas você sabe que no fim a morte ela sempre vence. Então, quando você aceita o amor, você aceita o sofrimento, a dor. Quando você abraça o amor, você também acaba abraçando o sofrimento. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, amar é aceitar essa dança perigosa entre vida e morte, sabendo que no final você vai ser jogado em um abismo ou você vai acabar jogando alguém nesse abismo. Então, amar com certeza é apenas para os corajosos. Mas tem alguns amores que eles corroem ainda em vida, lentamente. E é sobre um amor assim que Emily Brontë escreveu em O Morro dos Ventos Uivantes. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que assim se tornou um dos meus livros preferidos da vida. Com certeza já está nos favoritos do ano. É um livro assim, cara, é perfeito. Esse livro, eu não sei como essa mulher conseguiu escrever isso, uma história tão amarradinha, não fica nenhuma ponta solta, é tudo, é perfeito. E assim, vai ter spoilers porque não tem como eu contar sobre esse livro aqui sem dar spoilers. Tanto é que quando eu fui ler, uma coisa que muita gente reclama é que gera uma confusão, assim, por conta das famílias e dos personagens. E eu acabei fazendo uma árvore genealógica aqui na primeira página do meu livro. Isso, assim, nas primeiras folhas que eu li, porque eu não estava entendendo nada. Então, assim, eu já peguei spoiler, sei lá, nas 3 primeiras páginas que eu li, porque aí eu já fui e já fiz a árvore genealógica. Mas, assim, em relação a livros clássicos, eu acho que essa questão do spoiler, ela não estraga a sua experiência de leitura, porque os livros clássicos a gente não vai ler em busca do plot twist, não é isso, é uma leitura muito mais profunda, e o plot twist às vezes nem é o que mais conta, né, nessas histórias. Mas então, assim, já vou deixar claro que vai ter spoilers. É claro que eu não vou me aprofundar, assim, no livro muito, porque senão daria um vídeo de 1 hora. Mas, no geral, assim, vai ter um spoilerzão. Então, se você não gosta de spoilers, você ainda não leu e não quer saber, então aí assiste o vídeo depois que você concluir a sua leitura. Ah, e eu também deixei um PDF aqui embaixo nas descrições com as coisas que eu grifei, caso você queira baixar para ler, para ver se você se interessa pelo livro. Eu gosto bastante de ler trechos dos livros, assim, para eu saber mais ou menos como é a escrita, para saber se eu vou gostar, e enfim, se você quiser baixar, tá aqui na descrição. Bom, então aqui o começo dessa história, a gente vai acompanhar o Sr. Lockwood e a Nellie. Os personagens principais desse livro aqui, na verdade, eles já estão mortos, que é a família Earnshaw e os Linton. Então a gente vai acompanhar o Sr. Lockwood. Ele vai. Calma, pera, deixa eu começar de novo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Nessa história aqui, a gente tem basicamente só 2 cenários. A gente tem a granja e a gente tem o Morro dos Ventos Uivantes. No Morro dos Ventos Uivantes sempre morou a família Earnshaw. Na granja sempre morou a família Linton. Mas atualmente esse tal desse senhor Lockwood, ele está se hospedando na granja, porque como eu falei, esses personagens eles já bateram as botas, né? Já não estão mais entre nós. Então esse tal senhor Lockwood precisava fazer algumas coisas ali pela região e ele se hospedou nessa granja. E nessa granja mora a Nellie. Quem é esta Nellie? A Nellie era a governanta dessas 2 famílias. Ela cuidou dos filhos desse pessoal, tanto dos Lintons quanto dos Earnshaws. Então, ela conhece a história toda desse pessoal.
E a Nelly, assim, ela é a narradora da história, né? E ela é uma grande fofoqueira, assim, ela sabe tudo o que aconteceu ali na região. Então, cara, esse livro, ele é uma grande fofoca, sério. Ele parece um novelão, assim. E a Nelly, eu amei essa narradora. E pelo fato dela ser a governanta, assim, eu achei que deu um tom diferente, assim, à história. E ela narra a história muito bem. Eu acho que, inclusive, ela é uma das minhas personagens preferidas, com certeza. Então é essa mulher que vai narrar a história pra gente. Então esse tal desse senhor Lockwood está hospedado na granja e ele decide subir até o Morro dos Ventos Uivantes, porque quem alugou a granja para ele foi o Heathcliff, que é um cara que está morando no Morro dos Ventos Uivantes. Então ele decide subir lá para dar um alô, né, dar um olá. E chegando lá, ele percebe que todas as pessoas que estão ali no Morro dos Ventos Uivantes, elas a casa em si, o lugar, tem uma atmosfera meio sombria, assim, as pessoas lá, elas são todas meio deslocadas, assim, parece que elas estão lá, mas elas não querem estar lá. E aí ele chega lá, todo simpático e tal, achando que o Heathcliff ia adorar a visita dele, mas ele chega e ele se surpreende negativamente, porque o Heathcliff, assim, fica puto com a visita dele, e aí ele se enrola lá um pouco e acaba que começa a cair uma baita tempestade. E aí, para tristeza do Heathcliff, e depois para tristeza também do Lockwood, ele precisa dormir por lá. E aí o Heathcliff fica muito puto, porque como assim, vou ter que hospedar esse cara aqui, puta que pariu. Porque assim, o Heathcliff, ele é um demônio, gente. Esse personagem ele é pior do que personagem de filme de terror, juro pra vocês. Ele é pior do que os personagens dos livros do King. E aí ele fica puto, né? Porque o cara vai ter que posar lá na casa dele e ele odeia receber visitas, mas enfim, não tem muito o que fazer, né? E aí ele dá um quartinho bem pequenininho pro senhor Lockwood dormir. E aí o senhor Lockwood sobe até esse quarto e tal, mas ele começa a xeretar ali nas coisas e ele começa a mexer em alguns livros e ele vê que vários livros têm a assinatura de Catherine e ele fica meio querendo descobrir, sabe, quem foi essa Catherine, e ele começa a ler os livros ali e tal. E aí, a hora que ele vai dormir, ele tem um sonho, assim, meio macabro com essa Catherine, e ele sonha com ela batendo na janela dele ali, e ele acorda gritando e todo suado, assim. E aí o senhor Heathcliff sobe até o quarto e vê que ele estava mexendo nos livros e fica, meu Deus, o que você estava fazendo? E fica puto, assim, pistola da vida. Enfim, passa essa situação aí, amanhece, e o senhor Lockwood volta pra granja. Mas ele fica meio encucado com o que aconteceu lá no Morro dos Ventos Uivantes, porque, como eu falei, é uma atmosfera muito estranha, assim, um ambiente muito pesado, assim, e o livro como um todo, assim, ele tem uma atmosfera meio sombria, assim, sabe, uma atmosfera meio de terror, assim, e eu amei isso nesse livro aqui. Então ele fica muito encucado, assim, sabe? O que, que foi isso que aconteceu naquela casa? Por que aquela casa tem um peso, uma coisa esquisita, assim, que paira no ar? Quem é essa tal Catherine? E ele quer saber de tudo, assim, porque, como eu falei, ele é um baita fofoqueiro, ele e a Nelly, né? E aí ele vai e pergunta pra Nelly, cara, quem é aquele pessoal lá? Por que aquele lugar é tão estranho e tal? E aí, e voltando do Morro dos Ventos Vivantes, depois que ele volta, ele fica meio doente, assim, com uma gripe, alguma coisa assim. E aí ele fica acamado. E aí a Nelly, que é a governanta ali, resolve contar pra ele, então, quem são aquelas pessoas, por que, que o Morro dos Ventos Vivantes tem aquela atmosfera meio esquisita, meio sombria. E aí, como o Lockwood, ele fica acamado, sei lá, umas 2 semanas, assim, a Nelly começa a contar pra ele a história do Morro dos Ventos Vivantes, a história da família Earnshaw e da família Linton. Então é aí que a gente começa a entender quem foram essas pessoas e qual é a treta que envolve essas duas famílias. Eu só vou tomar uma água e já volto. Ok, voltemos. A gente tinha então essas duas famílias, os Earnshaws e a família Linton. Os Earnshaws moravam no Morro dos Ventos Vivantes e a família Linton morava na Granja. Granja de Gimmerton, alguma coisa assim. Eu vou chamar só de Granja porque com certeza eu estou pronunciando errado o nome desse lugar, então é a Granja e o Morro dos Ventos Vivantes. Os Earnshaws, o senhor e a senhora Earnshaw, tinham dois filhos, o Hindley
e a Catherine, que é a Catherine dos livros, que o Sr. Lockwood achou lá no Morro dos Ventos Vivantes. Os Lintons tinham também dois filhos, a Isabella e o Edgar. Certo dia, o Sr. Earnshaw, ele saiu pra fazer alguma coisa a trabalho, assim, foi pra cidade e tal. E ele pergunta para os filhos, né, para o Hindley e para Catherine, o que eles gostariam que ele trouxesse de presente e tal, e eles pedem lá algumas coisas. Mas o pai volta e não bastasse ele voltar sem os presentes que ele prometeu que ele traria, ele volta com uma criança órfã que ele fala que ele achou e ele ficou com muito dó dessa criança e ele resolveu trazer para casa. E é o demônio do Heathcliff. Nessa época, assim, ele ainda não era tão demônio, né? Mas ele vai se tornar, meu Deus. E ele chega com o Heathcliff. Todo mundo fica meio assim, cara, como assim? Você falou que ia trazer presente e tal, e você chega com uma criança. O que tá acontecendo? E a princípio, assim, todo mundo ali na casa achou que o Heathcliff ia virar meio que um criado, digamos assim. Mas não é bem isso que acontece. E na verdade, o Sr. Earnshaw, ele trata o Heathcliff realmente como um filho, assim. Tanto é que o Hindley, o filho legítimo dele, começa a ter um pouco de ciúme, assim, do Heathcliff, porque ele sente que o pai trata o Heathcliff melhor do que ele. Então ele, logo de início, assim, ele já cria um ranço, assim, um ascozinho com esse menino, porque como assim, tá vindo aqui roubar meu lugar de filho e tal. No começo, a Catherine fica meio assim também, não gosta muito da ideia de ter mais uma pessoa em casa e tal. Mas aos poucos ela vai criando uma amizade ali com o Heathcliff e essa amizade vai se fortalecendo e eles ficam assim muito amigos, melhores amigos. E o Hindley, em momento algum, gosta do Heathcliff. Ele assim não aceita de forma alguma. Dado o dia, Catherine e o Heathcliff, eles saem pra brincar ali por volta e eles descem quase não, eles descem perto da granja, assim, dos Linton, e eles estão brincando por lá. E acontece que a Catherine, ela acaba se machucando. E aí, os Lintons ali, vendo a situação, né, porque eles estavam perto ali da granja, vão e socorrem ali a menina e tal. Mas eles ficam com a menina em casa. Eles acham, assim, o Heathcliff asqueroso, eles acham que ele não é uma boa companhia pra Catherine, que ela é toda, ai, princesinha e pomposinha e tal. Então eles ficam com a Catherine pra cuidar ali do machucado, que ela acabou machucando a perna, o pé, não lembro exatamente. E aí o Heathcliff volta pro Morro dos Ventos Vivantes e a Catherine fica ali na granja. Aí eles começam a paparicar essa menina e tudo mais. Até que ela conhece, né, os filhos dos Lintons, que são o Edgar e a Isabella. E os Lintons, eles são, assim, bem ricos e tal. E aí, nesse momento, quando eles estão brincando ali próximo da granja, você já sabe que a Catherine e o Heathcliff são, assim, extremamente apaixonados. Cara, eu até fiquei pensando quando eu li isso aqui, será que dá pra chamar o que eles tinham de amor? Talvez até dê, porque, mas seja um amor assim, doentio, um amor que não é nada saudável. Porque, cara, eu vou ler alguns trechos aqui pra vocês entenderem isso que eu tô falando, mas não tem como não ser amor, mas ao mesmo tempo não tem como ser amor, sabe? Porque é uma coisa tão doentia, uma coisa tão de posse, assim. Mas eu até separei uns trechos pra ler pra vocês entenderem a intensidade do amor da Catherine e do Heathcliff. Eu vou ler aqui, eu já continuo a história. Eu preciso ler essa parte aqui pra vocês. Uh... Não, pera, eu não vou ler agora, porque senão. Deixa eu terminar de contar, daí eu já leio. Senão eu vou dar um spoiler antecipado, já vai ter spoiler, né? Mas enfim. Enfim, daí a Catherine, ela tá lá na casa dos Lintons, lá na granja. E aí ela conhece, né, o Edgar e a Isabella. E ela começa a ficar meio pensativa, assim, porque o Heathcliff, ele é, assim, um pé rapado, ele não tem onde cair morto. Ele, assim, é pobre. E aí ela fica pensando, tá, eu sou extremamente apaixonada por esse Heathcliff, ele é a minha vida, mas como que eu vou casar com esse garoto, cara? A gente vai virar mendigo, não tem o que fazer. E aí ela começa a pensar, já o Edgar, ele é rico, ele tem dinheiro, ele pode me dar uma vida boa, uma vida de princesa, eu vou ter uma vida estável. Então ela começa a colocar
essas duas coisas na balança, assim. E o final, a conclusão que ela chega é que mesmo sendo extremamente apaixonada pelo Heathcliff, ela tem que casar com o Edgar, porque é mais importante a estabilidade e a segurança do que o amor e a paixão avassaladora que ela sente pelo Heathcliff. Então tá, agora eu posso ler pra vocês ela conversando, isso é a Catherine conversando com a Nellie, que é a governanta das famílias, né? E aí ela tá perguntando pra Nellie se ela realmente deveria casar com o Edgar Linton. Porque ela ama o Heathcliff, mas o Heathcliff, como eu falei, ele é pobre, não tem onde cair morto, então eles viveriam uma vida de miséria. E aí ela pergunta pra Nellie, né, o que a Nellie acha, tá pedindo ali um conselho. E aí a Nellie faz a seguinte pergunta. Primeiro de tudo, a senhorita ama o Edgar. Como eu poderia evitar? É claro que amo. E por que você gosta dele, Cat? Tolice, eu gosto e pronto. Não mesmo. Tem que dizer por que gosta. Bem, porque ele é bonito e uma companhia agradável. Mal, muito mal, foi o meu comentário. E porque ele é jovem e alegre. Ainda não está bom. E porque ele me ama. Mais ou menos. Continue, Cat. E porque ele será rico e eu vou gostar de ser a mulher mais importante das redondezas. E sentirei orgulho de ter um marido como ele. Pior que tudo. E agora, diga de que modo gosta dele. Ué, eu gosto como todo mundo gosta. Como você é boba, Nelly. Não sou não, responda. Aí a Cat fala: Eu amo o chão que ele pisa e o ar que respira. E amo tudo que ele toca e toda palavra que diz. Gosto do jeito dele e de tudo que ele faz. Amo o todo, inteiramente. Aí está. E por quê? Ora, você está brincando comigo. Que maldade a sua. Para mim, isso não é brincadeira. Disse a jovem, fazendo cara de zanga e virando-se para o fogo. Aí a Nelly responde: Longe de mim brincar com isso, Catherine, respondi. A senhorita ama Edgar porque ele é bonito, jovem, alegre e rico e ama a senhorita. Esta última razão não conta, pois mesmo sem ela, provavelmente você gostaria dele. E também não o amaria por causa disso, a menos que ele possuísse as 4 primeiras qualidades. Não, é claro que não. Só teria pena dele, ou talvez o odiasse, se ele fosse feio ou ridículo. Mas existem vários outros rapazes bonitos e ricos nesse mundo, talvez até mais bonitos e mais ricos do que ele, o que impede de amá-los? Se existe algum, eu não conheço. Nunca vi ninguém como Edgar. Pode ser que ainda veja, e Edgar não será sempre jovem e bonito, e pode até deixar de ser rico. Mas agora ele é, e só me importa o presente. Bem, isso resolve tudo então. Se o que lhe importa é só o presente, case com o Linton. Não preciso da sua permissão e vou me casar com ele. E você ainda me disse que agiu certo. Agiu certíssimo, se é certo casar pensando apenas no presente. Tudo parece simples e fácil. Qual é o obstáculo? E aí a Catherine responde: aqui e aqui. E aí ela aponta para a cabeça e para o coração. Em qualquer lugar que more a alma, no meu coração e na minha alma, eu estou convencida de que fiz mal. Cara, e mesmo assim, mesmo depois dessa resposta, ela ainda vai se casar com o Linton. Aqui tem outra página também. Ai, gente, é tão. Cara, os diálogos desse livro aqui, eles são tão, mas tão lindos, tão profundos, tão poéticos. Aqui a Cat falando. Mas seria uma degradação se eu me casasse com o Heathcliff agora. E por isso ele nunca saberá o quanto eu o amo. Não é porque ele é bonito, Nelly, mas porque ele é mais do que eu própria. Não importa do que são feitas as nossas almas, a dele e a minha são iguais, e a de Linton é tão diferente quanto um raio de lua é diferente de um relâmpago, ou a geada do fogo. Ai, olha esse diálogo aqui, gente. Não sei me expressar direito, mas você, como todo mundo, com certeza tem uma noção de que há, ou deveria haver, uma existência além da que vivemos aqui. Qual seria o sentido da minha existência se eu ficasse restrita ao que existe aqui? Meus maiores sofrimentos neste mundo foram os sofrimentos de Heathcliff, e eu assisti e senti cada um deles desde o princípio. A maior razão da minha vida é ele. Se tudo desaparecesse e só restasse ele, eu continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado,
o universo se tornaria um estranho e eu não mais faria parte dele. Meu amor por Linton é como a folhagem dos bosques. Mudará com o tempo, estou consciente disso, como as árvores mudam com a chegada do inverno. Meu amor por Heathcliff é como as rochas eternas sob os nossos pés, uma fonte de felicidade pouco visível, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre na minha mente. Não como um prazer, pois também não sou um prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Então, não fale outra vez da nossa separação. É impraticável. Ai, meu Deus do céu! Cara, os diálogos desse livro são assim. Eu não preciso falar nada. Vocês ouviram? Ai, ai. É perfeito, é perfeito. Enfim, deixa eu me recompor aqui. Vamos voltar onde eu estava. Onde estávamos. Enfim, daí a Catherine, ela tá lá na casa dos Lintons, ela começa a meio que se forçar, assim, a gostar do Edgar, a tentar olhar pra ele com outros olhos, assim. Até que ela decide que ela vai casar com o Edgar, porque ela quer ser rica, ela quer ter uma estabilidade financeira e uma vida boa e tal. E aí, isso fica decidido e um dia ela tá tendo essas conversas com a Nelly. E aí, o Heathcliff está atrás da escada ouvindo toda essa conversa. Então ele ouve que ele é o grande amor da Catherine, que eles são. A alma deles é igual, mas que mesmo assim ela vai casar com o Edgar porque ela quer uma vida boa e tal, e o Heathcliff não tem onde cair morto. E aí o Heathcliff pensa, cara, eu não vou ficar aguentando isso aqui, a mulher que eu amo está cuspindo na minha cara, e é isso, eu vou embora daqui, não dá mais pra mim. E aí o Heathcliff pega e vai embora. E ele fica, sei lá, uns 3 anos fora. Ninguém tem notícias dele, ninguém sabe se ele tá vivo, se ele morreu, o que foi que aconteceu. E aí a Catherine se casa com o Edgar, até que é claro que o Heathcliff, ele volta pra região ali do Morro dos Ventos Vivantes, da Granja, e esse cara, ele volta transformado assim no demônio. Vocês não estão entendendo, cara. Se o Radcliffe morresse e fosse pro inferno, o diabo ia pegar e falar: cara, toma, tô passando aqui a cadeira pra você, porque, cara, esse cara, ele volta com sangue nos olhos, ele quer, assim, se vingar de todo mundo, menos da Catherine, mas ele quer se vingar do Hindley, que é o irmão da Catherine. Ele quer se vingar do Edgar, que casou com a mulher da vida dele, com o amor da vida dele. Esqueci de contar, o Hindley, que é o irmão da Catherine, ele também se casou, esqueci o nome da esposa dele, com a Frances. E eles tiveram um filho, que é o Harrington. Eu vou deixar a árvore genealógica aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, porque é bem difícil, assim, um primeiro momento de entender quem é quem, então eu vou deixar aqui. E aí, o Hindley, ele casou com a Frances, e eles tiveram um filho, que é o Harrington. Ok, chegando lá, o Radcliffe, ele. Então, ele quer se vingar do Hindley. E o Hindley, assim, ele tá quase perdendo o Morro dos Ventos Vivantes, porque ele começou a se endividar por conta de jogo e tal. Então, ele tá, assim, ferrado. E quando o Radcliffe volta, a Frances, que é a esposa do Hindley, ela já faleceu também. Então, ele só tá com o filho ali. E ele fica muito depressivo depois que a esposa morre, porque ele era, assim, muito apaixonado por ela e tal. E aí ele tá quase perdendo o Morro dos Ventos Vivantes, e aí o Radcliffe, ele volta e ninguém sabe o que ele fez nesse tempo que ele ficou fora, mas a questão é que ele volta, assim, totalmente mudado, ele volta muito rico, assim, com até uma postura diferente, e ele quer se vingar de todo mundo. E aí, temos a Isabela, né, a Isabela, que é a irmã do Edgar. E quando o Radcliffe volta, a Isabela já fica olhando pra ele, assim, de uma outra maneira, sabe? Ela fica, nossa, quem é esse gostoso que chegou na região? Achei interessante e tal. E aí a Catherine, ela vai e conta pra Catherine, e a Catherine fica, cara, que trouxa você, o Radcliffe, ele é loucamente apaixonado por mim. Se ele ficar com você, vai ser puramente por dó ou por, pra querer fazer ciúme pra mim, porque ele é, assim, louco por mim. E você é uma trouxa se você ficar com ele e tal.
E aí tem até, parece uma questão, assim, um pouco de ciúme da Catherine, mas ela tá falando a verdade também, né? Porque o Radcliffe é absurdamente apaixonado pela Catherine. Mas aí, ele é óbvio que ele não vai perder essa oportunidade e ele vai casar com a Isabela, simplesmente para se vingar do Edgar, pra, só por vingança, é realmente por vingança. Aí a Isabela resolve, né, que ela vai casar com o Radcliffe e ela fica, consegui um partidaço aqui e tal. E aí, meu filho, na lua de mel, ela já vê que ela fez merda. Porque aquele cara, ele bate nela, ele é um escroto, um estúpido, ele é assim, um demônio. Na vida da Isabela e na vida de todo mundo, assim. Então, já na lua de mel, ela pensa, puxa, acho que fiz merda, fiz bosta, e agora o que que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, já casei. Mas ela não aguenta ficar muito tempo com o Radcliffe, e ela vai embora. Mas, Isabella e Radcliffe, eles têm um filho, que é o Linton. Então, ela vai embora grávida, se eu não me engano, ela vai embora grávida e aí ela tem o Linton. E o Linton é uma criança que ele já nasceu bem fragilizado, assim, ele não tem uma saúde boa, ele tem várias doenças, assim. Ah, mas enfim, a Isabela, aí ela vai embora com grávida e depois tem o filho dela e do Radcliffe, que é o Linton. O Edgar e a Catherine têm também uma filha que é, eu chamo de Cat. Não é assim, eu sei que não é assim que pronuncia, mas na minha cabeça eu pronuncio assim e é assim pra mim. Enfim, daí a Catherine e o Edgar têm a Cat. E depois que o Radcliffe volta, a Catherine, ela começa a ficar meio doente, assim, então ela tem a Cat. E depois de um tempo, ela acaba falecendo. Ahn, deixa eu ver, preciso ficar olhando pra eu organizar as coisas na minha cabeça. Ok, a Frances, que é a esposa do Hindley, já faleceu, aí depois a Catherine acaba falecendo. Catherine e Edgar têm a Cat, que é a filha dos dois, né? O Hindley e a Frances tiveram o Harrington, e a Isabella e o Radcliffe tiveram o Linton. Cara, quando a Catherine, ela acaba falecendo, assim, o Radcliffe, pra ele, assim, a vida meio que acabou, sabe? Ele fica tão mal, mas tão mal que tem um trecho aqui, eu não vou conseguir achar agora, mas que ele fala que ele reza todos os dias para que Catherine venha assombrá-lo todos os dias da vida dele enquanto ele viver, porque ele não vai conseguir viver sem essa mulher, sem o amor da vida dele. E tanto é que isso de certa forma começa assim a acontecer. Aí, voltando no Hindley, que é o irmão da Catherine, ele acaba realmente precisando vender o Morro dos Ventos Vivantes, e quem compra o Morro dos Ventos Vivantes é o Radcliffe, claro, né? Porque ele voltou super rico, rico, bonito, gostoso, e aí ele acaba conseguindo comprar o Morro dos Ventos Vivantes. Primeira vingança tá feita, segunda vingança tá feita, né? Porque a primeira era se casar com a Isabela para se vingar do Edgar, que é a irmã da Isabela, né? E a segunda vingança é conseguir o Morro dos Ventos Vivantes. Aí, depois de um tempo e tal, o Hindley acaba falecendo também. Ai, gente, essa parte é a parte mais triste desse livro. É assim, escroto as coisas que o Radcliffe faz, porque aí o Hindley acaba falecendo. E aí o Radcliffe acaba ficando com o Harrington, que é o filho do Hindley e da Frances. Aí o Radcliffe transforma a vida do Harrington. Essa é a pior vingança, gente, com certeza, porque ele priva o menino de estudar, ele priva o menino de aprender a ler, ele priva o menino de pensar, de refletir, e eu acho que isso é a pior vingança que uma pessoa pode fazer. É a pior coisa que um ser humano pode fazer a outro ser humano. É privar outra pessoa de pensar, de refletir sobre a sua vida, sobre o mundo. E aí, mesmo sendo um babaca, um demônio com o Harrington, mesmo assim, o Harrington ainda tem um sentimento por Radcliffe, ele ainda assim ele ama o Radcliffe por tudo que o Radcliffe fez por ele, por ter cuidado dele e acolhido ele depois que o pai dele morreu. Tanto é que quando o Radcliffe acaba falecendo,
o Harrington é a única pessoa que fica triste pelo falecimento, pela perda que ele teve. Enfim, aí o Radcliffe, além de ter conseguido se tornar dono do Morro dos Ventos Vivantes, para ele ainda não tá bom, ele quer se tornar dono da granja. Então ele arma um jeito do Linton, do filho dele, se casar com a Cat para ele se tornar dono também da granja. E ele faz uma armação lá, ele dá um jeito e a Cat acaba se casando com o Linton. Mas o Linton, como já era esperado, ele acaba falecendo muito rápido, porque ele, como eu falei, ele tinha uma saúde bem fragilizada, assim, então ele não dura muito tempo depois que ele casa com a Cat. E aí, o Radcliffe consegue tudo o que ele queria, que era se tornar dono dos dois imóveis, se vingar do Edgar, se vingar do Hindley, e no fim ele se vingou de todo mundo e ele perdeu a mulher amada para a morte. E ele tá lá naquela vida miserável dele. Depois de um tempo, o pai da Cat, o Edgar, acaba ficando doente também e ele acaba falecendo. Então, só resta pra Cat acabar ficando no Morro dos Ventos Vivantes com o Radcliffe e o Harrington. E aí, cara, ela fica aquela atmosfera horrorosa naquela casa, ninguém conversa com ninguém, tá todo mundo meio transtornado, tá todo mundo meio demoníaco, assim, porque é isso que o Radcliffe consegue fazer na vida de todo mundo, ele faz da vida de todo mundo um inferno. E aí, de início, assim, a Cat, ela não gosta muito do Harrington, ela não simpatiza muito com ele, tanto que tem uma parte que é muito triste, que o Harrington, ele tá tentando aprender a ler, e a Cat, ela começa a tirar sarro dele, da maneira que ele lê, quando ele erra alguma coisa. Ai, dá tanto dó, gente, é tão triste, essa parte é tão triste. E aí, tanto é que tem um momento que a Nellie fala pra ela, será que se você estivesse na mesma situação, você teria outra atitude, outro olhar perante a situação? Porque o Harrington, ele é louvável a atitude dele de querer sair da ignorância, de querer aprender, e no começo é assim, todo mundo começa do começo, começa lá de baixo, e a gente vai evoluindo aos poucos, e aí a Nellie dá um baita sermão na Cat, e depois disso ela meio que entende que ela foi uma escrota, que ela foi uma ignorante com o Harrington. E aí, depois de um tempo, assim, ela e o Harrington começam a fazer uma amizade, assim, que vai acontecendo muito aos poucos, mas depois de um tempo ela começa a ensinar o Harrington a ler, e essa parte, ai gente, é muito fofa essa parte que ela tá ensinando ele a ler, e ela conta histórias pra ele, e ela ensina ele sobre outras coisas também, e é muito bonito. E, assim, depois de um tempo, eles realmente criam um vínculo muito forte, eles criam uma amizade muito forte, e eles acabam se apaixonando, e eles acabam, sim, ficando juntos. Concomitantemente com isso acontecendo, dos dois se apaixonarem, o Radcliffe começa a ficar muito esquisito. Ele começa a falar que ele está tendo visões da Catherine, que a Catherine começou a assombrá-lo, que ela começou a aparecer pra ele, e mesmo ele tendo essas visões e ficando totalmente perturbado da cabeça, pra ele é o melhor momento da vida dele, é o auge da vida dele, quando essas assombrações começam a acontecer na vida dele. E assim, a gente meio que não entende, será que ele realmente está sendo assombrado? Será que realmente a Catherine está aparecendo ali pra ele? Ou ele tá ficando doido, lelé da cuca? Não fica muito claro, assim. A Nellie acha que ele tá ficando louco, realmente. E aí, com isso, quando ele começa a ter essas visões, ele para de se alimentar porque ele fica tão perturbado que quando ele tem uma visão da Catherine, ele fica sentado assim e ele não quer fazer mais nada. Ele quer apenas apreciar aquele momento, apenas apreciar aquele paraíso que pra ele é um paraíso o que está acontecendo, ele estar sendo perturbado, assombrado pela Catherine. E aí ele começa a deixar de se alimentar, e aí ele começa a dormir mal, e ele vai decaindo aos poucos, e a Nellie fica muito preocupada, porque, meu Deus, o que está acontecendo com esse cara? Ele está enlouquecendo. Até que, aos poucos, ele vai decaindo, decaindo, e ele acaba morrendo. E isso nos leva até a pensar que ele se matou, no fim das contas.
Porque aos poucos ele foi parando de comer, ele foi deixando de dormir, ele saía vagar à noite, assim, ninguém sabe pra onde. E dá a entender, assim, que ele realmente, aos poucos, se matou. E depois disso, como eu falei, a Cat e o Harrington acabam ficando juntos. E essa é a minha parte preferida, porque, cara, o Harrington, tanto o Harrington quanto a Cat, eles tinham um coração bom. A essência deles era boa. Eles eram pessoas boas, pessoas doces. E por um momento o Radcliffe conseguiu tirar isso deles, mas não totalmente. Porque ele fazia, como eu falei, um inferno na vida de todo mundo. E o ambiente com certeza acaba moldando as pessoas, assim. Mas se você é realmente uma pessoa boa, se isso é realmente seu, se está na sua essência, algumas coisas podem acontecer que podem meio que ofuscar isso de você. Mas no fundo, isso sempre vai estar lá. Você sempre vai ser uma pessoa boa, uma pessoa doce, uma pessoa amável. E aí, no fim, depois que Radcliffe morre, a Cat e o Harrington, eles recuperam toda essa amorosidade e eles transformam, assim, a atmosfera do Morro dos Ventos Vivantes. Parece até que depois que os dois ficam juntos, assim, essas duas pessoas que são genuinamente boas, elas meio que quebram um ciclo de desgraças que acontecia nas famílias ali, sabe? E é um final. Assim, não poderia ter um final melhor do que o que teve aqui. Cara, é perfeito esse livro, é perfeito. Do começo ao fim, tem frases, assim, muito profundas, muito bonitas, muito poéticas. Os personagens são super complexos. A Emily Brontë fez a construção de personagens, assim, é absurdamente bom. Eu não tenho nem palavras, gente, pra descrever isso aqui. Depois que eu terminei a leitura e no decorrer da leitura, cara, essa questão da Catherine, dela ter se casado com o Edgar, mesmo sendo absurdamente apaixonada pelo Radcliffe, mesmo eles tendo essa relação totalmente tóxica, essa relação de posse, assim, e essa coisa que nem sei se ao mesmo tempo que dá pra chamar de amor, mas um amor doentio, não dá pra chamar de amor. Mas eu fico pensando, mesmo ela tendo sentido essa coisa tão intensa, esse sentimento tão avassalador, ela escolheu por segurança casar com o Edgar, com o Linton. E assim, claramente ela tomou essa decisão e ela ficou infeliz, porque na mente dela, ela assim, ela gostava do Edgar, mas a mente dela era tomada pelo Radcliffe. Ela era louca por ele. E depois que ela tomou essa decisão, ela escolheu viver, de certa forma, uma vida miserável. E aí, depois que o Radcliffe vai embora e que ele volta rico e tal, eu não entendo por que ela. A vingança que ele quis fazer não faz o menor sentido. E eu não entendo por que depois disso eles não ficaram juntos, sabe? Não viveram esse amor. Porque ele voltou com boas condições financeiras. E até lá no início, né? A Catherine, ela poderia ter se casado com ele, eles terem lutado por uma vida melhor. Tanto é que ele conseguiu, né? Ficar rico, ter uma vida melhor. Ele poderia ter conseguido isso com a Catherine, junto com a Catherine. É claro que tem a questão que, né, eles eram muito novos, imaturos e tal. Mas eles não precisavam ter negado esse amor. Ou então, quando o Radcliffe voltou, ela podia ter separado do Edgar e ficado com o Radcliffe. Por que eles ainda escolheram viver essa vida de certa forma miserável e sofrida e porque foi uma escolha, gente, eles escolheram. E é isso que acontece, cara, pode ser que a nossa vida esteja uma bagunça, esteja no momento esteja uma bosta, mas a gente tem escolhas diárias, pequenas escolhas que a gente pode tomar para mudar o rumo da nossa vida, para encontrar pequenos momentos de alegria. A gente tem, sim. É claro que tem algumas exceções, mas na maior parte das vezes a gente tem.
a escolha de lutar por uma vida com momentos de alegria, lutar por uma vida que tenham alguns momentos de prazer, sabe? Lutar por uma vida que seja boa de ser vivida, não em todos os momentos, porque nenhuma vida vai ser boa 100% do tempo, mas, cara, a gente tem que lutar pela felicidade. Tem até um trecho do livro da Carla Madeira, que eu não vou lembrar exatamente, mas ela fala que a tristeza, o sofrimento, ele vem sozinho. Mas a alegria, ela quer ser encontrada. A alegria, ela quer ser descoberta em pequenos momentos do cotidiano. A gente precisa encontrar a alegria. Ela quer ser encontrada. Ela não vem assim de forma tão fácil igual o sofrimento. E essa frase, ela me marcou tanto quando eu li. Eu não lembro em qual livro foi. Se eu não me engano, foi em A Natureza da Mordida. E eu acredito muito nisso, que a gente precisa buscar a alegria, buscar momentos de alegria, de prazer, eles não vão vir assim de mão beijada. E aqui, claramente, o Heathcliff, a Catherine, ela se escolheu, né? Ela escolheu casar com o Edgar por segurança e tal, mas depois que ela tomou essa escolha, o Heathcliff, ele decidiu que a vida dele seria apenas vingança e que a vida dele seria uma vida miserável, apesar dele se tornar dono dos dois imóveis ali, a vida dele foi uma miséria, do começo ao fim. Desde o momento que ele se apaixonou por Catherine até a morte dele, a vida dele foi uma miséria. Ele escolheu ser um demônio por conta das coisas que aconteceu na vida dele. Ele sofreu tanto que ele era odioso com todo mundo. E ele, por conta desse sofrimento, ele decidiu que ele ia fazer da vida de todo mundo um sofrimento, um inferno. Mas poderia ser diferente, sabe? Eles poderiam ter feito escolhas diferentes. E a gente pode sempre fazer escolhas diferentes. E tem até a questão que pode ser que o amor deles realmente não tenha dado certo. Mas ele poderia ter tentado, sei lá, esquecer. Eu sei que esquecer não tem como, mas ele poderia ter, sei lá, mudado o foco dele, sabe? O foco do olhar dele e ter tido uma vida diferente. Mas com certeza, a coisa que mais me marcou foi essa última cena que eu falei pra vocês. Da Cat e do Harrington. Essa coisa de que se você é bom, se você tem uma alma boa, se está na sua essência, ser uma pessoa boa, uma pessoa leve, uma pessoa doce, uma pessoa que faz da vida ser uma vida que vale a pena ser vivida, você pode por alguns momentos se perder dessa sua essência, mas isso nunca vai ser tirado realmente de você, isso sempre vai estar dentro de você. Gente, o vídeo já tá enorme, tá com 40 minutos, agora que eu vi. Eu parei pra tomar água e eu fui olhar, tá muito grande, então eu vou encerrar aqui. Tem muito mais coisa que dava pra gente conversar sobre esse livro aqui, mas nem sei se alguém chegou até o final aqui, porque tá muito, muito, muito grande mesmo. Então era isso. Cara, eu recomendo de olhos fechados esse livro aqui, mas vai já sabendo que não é um livro sobre amor, ou é um livro sobre um amor doentio. Um amor, assim, possessivo. É um livro que fala muito sobre vingança, sobre o poder das escolhas. É um livro perfeito, como eu falei, é super amarradinho, assim, tem personagens super complexos. Os personagens são super profundos, assim, é perfeito. É um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, com certeza. Recomendo fortemente, então. Então era isso. Se vocês quiserem baixar o PDF com os grifos, tá aqui na descrição. Então era isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo.